Fala pessoal, bom dia, tudo bem? O presidente Donald aí tem uma solução acrobática, né, para conseguir contornar essa celeuma, né, essa confusão toda e conseguir trilhar o seu caminho direto ali para a vitória, tá bom? Antes da gente entrar no assunto, lembro a vocês que nós estamos na semana dos grandes descontos, por isso garanta já o seu exemplar na livraria Daniel Lopes, dá uma olhadinha, sem falar nos múltiplos títulos que você tem lá com até 70% de desconto, você tem também o meu livro, Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, onde você vai aprender o contexto ali da política, das mídias, né, da teoria da comunicação, da arte, da cultura, da educação, como é que você entende ali como o conservador se encaixa nesse mundo. Você vai gostar muito, eu não tenho dúvida. São poucos exemplares, foram impressos e tem um desconto especial aí de lançamento. Garanta já essa promoção aí, tá bom, pessoal? A revista Newsweek, ela lançou uma matéria esses dias interessante que diz o seguinte, né? O presidente Donald quer que o Congresso decida a eleição e essa estratégia pode dar certo, disse o Alan Dershowitz. Lá nos Estados Unidos eles falam o W com som de U, né? Então eles falam Dershowitz, né? Então o Alan Dershowitz, que é um renomado advogado constitucionalista, professor da Universidade de Harvard, ele está defendendo essa ideia, dizendo que a proposta ou o caso, o case do advogado do presidente americano, o Rudolph Giuliani, né, que é advogado do presidente Donald e já foi prefeito de Nova York, né? Todo mundo conhece bem a história. Na opinião do professor Dershowitz, ele tem ali um caso de sucesso, um caso provavelmente vitorioso. Isso porque a recente decisão do juiz da Suprema Corte Federal, o juiz Samuel Alito, já teria dado uma espécie de caminho para a vitória a esse caso do Rudolph Giuliani. Isso porque o juiz Alito ele emitiu uma ordem direta para que o legislativo do estado da Pensilvânia fizesse ali uma separação dos formulários que chegaram até as 8 da noite do dia 3 para os formulários que chegaram das 8 da noite do dia 3 até o dia 6 de novembro. Saiu uma matéria, por exemplo, no site The Hill contando exatamente essa ordem, né? Comentando essa ordem aí dada pelo juiz da Suprema Corte, que é claro, um juiz ali conservador, juiz Samuel Alito, tá bom? Isso porque, pessoal, lá na Pensilvânia aconteceu um negócio que eu já expliquei para vocês, mas é importante a gente voltar. A Suprema Corte do Estado da Pensilvânia, não a Suprema Corte Federal, a Suprema Corte do Estado da Pensilvânia, ela mudou a data da eleição no estado. Por quê? Ela transferiu a data que o Poder Legislativo Estadual havia definido, data limite, 3 de novembro às 8 da noite, eles estenderam isso até o dia 6 de novembro, dessa forma extrapolando as suas atribuições, tá? Porque isso é uma extrapolação das suas atribuições. Isso fere ou atropela um claro preceito constitucional no artigo 1º da Constituição Americana, na seção 4, tá? Artigo 1º da Constituição Americana, seção 4, que vai dizer o seguinte, estou traduzindo aqui do inglês para o português, tá bom? Os horários, locais e forma de realização de eleições para senadores e representantes são prescritos em cada estado pela respectiva legislatura. Ou seja, só o Poder Legislativo Estadual pode alterar os horários, locais e a forma de realização dessas eleições, tá certo? Quando o juiz Samuel Alito da Suprema Corte Federal, ele diz que os formulários que chegam depois desse horário definido pelo Legislativo Estadual, 8 da noite do dia 3 de novembro, quando ele define isso e emite essa ordem, ele praticamente já reconheceu que houve sim uma violação constitucional por parte da Suprema Corte do Estado da Pensilvânia. E é por isso que, na visão do renomado professor e jurista constitucional Alan Dershowitz, ele acha que sim, esse caso tem grande chance de ser vitorioso na Suprema Corte, porque já teria dado uma espécie de sinal verde por parte ali da Suprema Corte de que esse caminho seria um caminho aceito ali pelos guardiões da Constituição americana, tá bom? Mas agora, pessoal, a pergunta que fica diante disso é o que aconteceria se realmente a Suprema Corte Federal Americana acatasse o pedido da equipe jurídica do presidente Donald, né, capitaneada ali pelo Rudolph Giuliani. Aí que entra a grande solução acrobática aí da proposta, né, da equipe do presidente, porque isso poderia, no final das contas, acabar invalidando
os votos lá da Pensilvânia, caso realmente, né, eventualmente ficasse provado que a ordem de separação desses formulários ela não foi cumprida. Ela não sendo cumprida, não seria mais possível separar o que chegou antes das 8 da noite do dia 3 de novembro, o que chegou depois das 8 da noite do dia 3 de novembro. E aí, se o Alan Dershowitz estiver realmente certo e a equipe jurídica do presidente vencer essa questão na Pensilvânia, aí há uma grande possibilidade que os dominós comecem a cair, né? Provavelmente os resultados nos demais estados ali onde está tendo disputa nesse momento, chamados estados swing states, né? Ou estados pêndulo, né? Estados que oscilam um lado, né? De uma vitória republicana, de outro lado uma vitória democrata. É provável que se na Pensilvânia o negócio caiu, o dominó cai em tudo nos outros estados também, tá? E isso tudo que eu apresentei para vocês até aqui, até agora, é apenas a frente legal, ou seja, a frente jurídica, porque existe também, por outro lado, uma frente legislativa. E a frente legislativa, para a gente ter uma noção do que está rolando nessa outra área, nesse outro âmbito, basta nós lembrarmos que tanto Michigan quanto a Pensilvânia estão ali com problemas semelhantes, né, nessa área legislativa. Isso porque os certificadores do condado de Wayne, lá no Michigan, e que compreende as cidades mais importantes do Michigan, incluindo a cidade de Detroit, né, que tem grande parte da população e também do PIB ali do estado, aqueles certificadores do condado de Wayne, no Michigan, que é o condado mais importante ali, eles estão querendo rescindir os votos que certificaram as eleições no condado, tá? Eu já expliquei isso para vocês, mas eu vou explicar muito facilmente, tá bom? Cada estado americano tem vários condados. Os condados, que eles chamam de county, né? Escreve C-O-U-N-T-Y, county, mas eles falam county. Esses counties, ou esses condados, eles são aglomerados de cidades, né? Como se fosse uma região, né? Tem a região ali, a litoral norte de São Paulo, tem várias cidades ali. Tem a região do litoral sul de São Paulo, tem várias cidades ali dentro, né? Então tem a Vale do Paraíba, tem várias cidades ali. Então o condado é como se fosse uma região que compreende várias cidades ou vários municípios. E cada condado certifica as eleições dentro do seu condado. Depois que todos os condados de um estado certificam as suas eleições, o estado como um todo certifica a sua eleição. O colégio eleitoral vota no dia 14 de dezembro. Esses votos são enviados para Washington e aí no dia 6 de janeiro o novo Poder Legislativo Federal, os novos senadores e novos deputados federais, abrem esses envelopes dos votos ali do colégio eleitoral e contam esses votos, tá? E é nesse dia que conta-se os votos. Então, no final das contas, a eleição de fato nos Estados Unidos ela acontece no dia 14 de dezembro e a contagem dos votos só vai acontecer no dia 6 de janeiro, tá certo? E aí no dia 20 de janeiro que tem a inauguração lá, a inauguração como eles falam nos Estados Unidos, né? A posse, né? A posse do novo presidente eleito, tá bom? Então, o que aconteceu? No condado mais importante do Michigan, que é o condado de Wayne, você tem 4 pessoas que certificam a votação, tá? 2 republicanos e 2 democratas. O que aconteceu? Na hora de certificar, ele falou, ó, tá tudo certo. Os 2 democratas certificaram, mas os 2 republicanos não certificaram. E aí ficou um negócio travado, ficou empatado no 2-2. Só que aí depois de algumas horas, os 2 que estavam se negando a certificar acabaram certificando. Aí todo mundo falou, por que houve isso? Por que teve essa mudança? E aí o pessoal acabou falando, será que eles sofreram alguma pressão e tal? Mas eles certificaram dizendo que estava meio estranho e pedindo uma auditoria ali no condado, tá? E aí ficou esse negócio meio indefinido, foi certificado, mas ficou meio estranho. Mais ou menos o que está acontecendo na Geórgia, né? Foi certificado ali no âmbito estadual, mas o próprio governador está pedindo uma auditoria. Eu falei sobre isso ontem no vídeo da manhã para vocês. Então, o que aconteceu agora? Lá no condado de Wayne, esses 2 que assinaram, eu certifico, eles estão querendo voltar atrás, estão querendo rescindir essa certificação, dizendo que eles só certificaram porque sofreram pressão externa. Já até deram depoimentos, testemunhos e tal, assinaram lá, fizeram juramentos falando isso.
Então ali na situação do estado de Michigan, mais no condado de Wayne, está uma situação meio em aberta, né, nessa questão legislativa. E o que é interessante é que algo muito semelhante está acontecendo também no condado de Montgomery, lá na Pensilvânia, onde tem ali algumas divergências com relação à contabilização desses formulários ali que foram recebidos, tá bom? E aí, pessoal, se o problema se confirmar na Pensilvânia, provavelmente o Michigan também sai de cena aí na contabilidade, né? Entra no mesmo problema. Já no caso de Wisconsin, né? Wisconsin também tem um problema, porque a lei diz que para que as pessoas recebam os formulários nas suas residências pelo correio, ela tem que pedir esse formulário. E eles estão começando a ver que muitos formulários foram recebidos sem haver uma solicitação, tá bom? Então essas são as frentes que a equipe jurídica do presidente Donald está levantando, e as frentes legislativas também. Se esses estados todos aí que estão em aberto, né? Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, por aí vai. Se esses estados saírem da contabilidade geral dos votos, o que pode acontecer é chegar no dia 11 de dezembro, que é o dia limite para os estados certificarem as eleições. Muitos desses estados não conseguirem certificar por motivos diversos. E aí, o que acontece? Nenhum dos candidatos, seja o Donald, seja o Joe, eles não vão conseguir o número mínimo de votos no colégio eleitoral, que o número mínimo é 270 votos. Se isso acontecer, pela 12ª emenda à Constituição Americana, o Congresso que decide quem será o novo presidente. E a gente sabe que se o Congresso for decidir, o presidente Donald ganha de lavada, porque é um voto por estado e você tem dentro dos estados 31 a favor do Donald e apenas 19 democratas. Então ficaria uma vitória fácil de 31 para 19. Essa é a linha de vitória, essa é a solução acrobática aí que o presidente está projetando. E se acontecer isso, vendo que ele tem uma vantagem nessa questão do Estado, tem uma vantagem no Senado, talvez consiga fazer uma mudança na desvantagem ali na Câmara, com a Suprema Corte também, talvez, se chegar junto, aí realmente fica favorável para ele. É tudo muito abstrato ainda, né? Tudo muito improvável, mas não é impossível. Por isso que a gente tem que ficar de olho, inclusive porque eu reforço para vocês que quem depende de ler as notícias em português está no limbo, tá assim no escuro, está em trevas total, porque essas informações você simplesmente não vê ser comentadas em geral aqui no Brasil, tá bom? Então eu tento absorver tudo, traduzir para vocês e deixar para vocês aí um caminho para vocês entenderem o que está rolando, tá bom? Lembrando a vocês que agora nos comentários ali, o primeiro comentário fixado no topo, eu deixo o link do meu livro novo para você adquirir, embaixo as matérias citadas para você poder ler. São matérias quase na sua totalidade em inglês, mas você hoje facilmente você clica aí no tradutor, você traduz e dá para ler tranquilo, tá bom? Então é isso, pessoal, um excelente dia para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, um forte abraço, a gente se vê na parte da tarde, se Deus assim me permitir. Até mais, valeu!